Só o Senhor pode todas as coisas. Pai, já falaste conosco pelos dias. Te peço, Pai, fale conosco também, meu Senhor, pela tua palavra. Pai, creio, Pai, que seja Deus, Pai, este alimento para o teu servo, que irá nos alimentar agora, como um canal de bênção para as nossas vidas. Faça o teu querer, tua vontade, usa o teu servo. Prepare, meu Pai, já os nossos corações para receber a visita do teu Espírito Santo. Assim te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Agora fica de pé, Jesus. Saúde os irmãos, a paz do Senhor. João, Evangelho 21. Evangelho de João 21. Do primeiro, a partir do primeiro. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disse-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: filhos, tende algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Amém. Podemos sentar. Amém, Jesus. Nós já estamos sempre gosto de fazer menção, mais ou menos o período que nós estamos, já estamos caminhando para meados do mês de setembro. Agora a preocupação toda geral é eleição, né? Agora vamos ver todos os nossos dias ocupados com os debates, com tudo que é da política, e depois vem o 15 de novembro e depois o dezembro, e já encerramos o ano e caminhamos para 2 anos do período de pandemia. Quando eu chego aqui na igreja, até eu tenho aquela sensação que estou usando máscara ainda, e o tempo passou tão rápido, passou tão rápido para que hoje já farão 15 dias, daqui a pouco farão 15 dias que meu filho nasceu. Graças a Deus, saúde, alguma complicaçãozinha, mas é para toda criança, acontece isso. Graças a Deus não precisou de uma intervenção maior. Quando fomos caminhando com ele, retornando ao hospital, disse para não vai para o hospital tal, porque lá eles gostam de colocar toda criança na UTI. Eu falei: misericórdia, né? Misericórdia 2 vezes, né? Porque primeiro misericórdia, meu filho já não UTI, segunda vez por causa do dinheiro, gasto que seria. Mas graças a Deus ficou ali 2 dias e retornou para casa. E nesses 15 dias é comida, choro e sono, nada mais, irmãos. Nem a vez em quando está dormindo, você percebe um sorrisinho, né? Mas só isso, come, aí chora porque tem a cólica, tem toda aquela parte do desenvolvimento do corpo, do organismo, e depois dorme. E o que acontece com os pais? Não dormimos, já tem 15 dias, nós dormimos muito mal. Nós vamos saindo assim, tem dia que eu vou trabalhar, já acordar direto. Ontem mesmo, 3 horas da manhã, acordei com a criança já no colo. A Nohane veio para a igreja, porque tem também que alternar, porque ainda não tem domínio sobre ele. E aí veio, eu fiquei, saí, ela voltou, saí para trabalhar sem nem dormir. Voltei já 8 horas da noite no trabalho.
Então parece que é só tristeza, só desânimo para nós. Mas será que por isso eu vou desistir, né? Porque até agora não vi nada, não vi graça nenhuma, irmãos. Só vi prejuízo. Até agora só vi prejuízo. Mas não é por isso que eu vou desistir, porque a responsabilidade está sobre mim e eu tenho que cuidar com muito carinho, porque daqui a pouco começa a reagir, daqui a pouco vai igual essa criança está aqui rindo para todo mundo, daqui a pouco está caminhando aqui na igreja, correndo dando trabalho para os obreiros, porque eu também já dei trabalho. Já fui, na minha época, o diácono tinha autoridade tremenda sobre dentro da igreja. Eu já fui arrastado, levado minha mãe puxado pela orelha, e minha mãe ainda deu parabéns para o diácono. Hoje alguns pais, alguns pais, não que logicamente que aqui não tem nenhum desses, e algumas igrejas, se algum obreiro fizer isso com a criança, ele sai da igreja, nunca mais volta, não é perigoso, na delegacia registrar um BO ainda. Mas naquele período, pegava pela orelha, levava para a mãe ainda agradecia, parabéns, ajudando a cuidar do meu filho. Mas nem por isso que eu vou desistir, porque Deus me deu uma promessa, e a promessa está naquele filho. Aleluia. E é dentro desse contexto que nós temos aqui o Evangelho de São João. Jesus, ele se apresenta, já tinha apresentado 2 vezes aos discípulos, e agora ele se apresenta aos discípulos ali na beira do lago de Tiberíades, né, que na realidade é um mar, chamado de mar, mas é um lago de Tiberíades. Ele se apresenta aos discípulos. Os discípulos estavam ali reunidos, logicamente pelo contexto vai perceber que eles estavam reunidos discutindo o que havia acontecido nos últimos dias. Depois de 3 anos, imagine depois de 3 anos você trabalhando em uma empresa, no teu escritório, onde for, e de repente, do nada, tiram tudo de você. Você fica perdido. Você de repente chega, a partir de hoje, recolhe as suas coisas, a sua gaveta, a sua mesa, põe numa caixa e pode ir embora, nem cumprir aviso se você ia cumprir. Você fica perdido, você fica sem fazer. Poxa vida, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Isso aconteceu com os discípulos. Então Pedro, os discípulos estavam indo, não todos, porque às vezes quando nós lemos o texto bíblico, nós pensamos que todos foram pescar. Não, nem todos foram pescar, porque nem todos tinham a profissão de pescador. Mas Pedro, seu irmão e alguns outros foram pescar. E aí, mas antes de pescar, eles ficaram debatendo o que havia acontecido. Estavam debatendo com toda certeza, fizeram aquela roda e começaram a falar: poxa vida, 3 anos da nossa vida, caminhamos, nós fizemos tudo que havíamos sonhado, imaginado, da promessa de Deus, do Messias, e agora estamos sem nada que fazer. Agora vamos fazer o quê? O que vamos fazer na nossa vida? Estamos desorientados. Mas aí Pedro toma a iniciativa e fala: Pedro, vou pescar, eu vou pescar. Pedro não chama os outros. Pedro diz: eu vou pescar. Aí o outro diz: também vou. Daqui a pouco já estavam dentro do barco. Mas o que acontece? O que é esse contexto? O que é que esse texto vai nos trazer de novidade? Nos traz a questão de quanto nós devemos cuidar das bênçãos de Deus na nossa vida. Nós temos um problema muito sério de que a bênção de Deus na nossa vida, com algum tempo, depois de algum tempo, ela se torna coisa natural, como se fosse algo natural e não sobrenatural. Às vezes você está com um problema, com uma dificuldade, com uma doença, e recebe a cura instantânea de Deus, e às vezes você está doendo, não está doendo mais não, e sai andando, e sai rindo, e vai embora, nem olha para trás. A bênção de Deus é algo para ser cuidado, com carinho, com atenção, porque às vezes tem muitas bênçãos de Deus que nós nem nos atentamos a ela. Com o tempo nós esquecemos dela, não damos nem importância, nenhuma importância. É isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles tinham passado 3 anos com Jesus, Jesus já tinha dito a eles que iria acontecer, e de repente eles se veem sozinhos, esquecendo da que havia sido a promessa, a palavra de Deus, que Jesus havia dito para eles. Então eles dizem: eu vou voltar para o meu ofício anterior. Quer dizer, a experiência que eu tive com Deus, ela foi frustrante. É isso que acontece conosco às vezes, não é? Às vezes nós aceitamos e nos convertemos ao Evangelho, e com o tempo, naquela expectativa que agora a nossa vida vai mudar, que vai ter algo diferente na nossa vida, mas com o tempo nós olhamos para tudo e dizemos: olha, não mudou nada, não era nada daquilo que eu esperava, foi apenas um momento da minha vida, foi apenas uma distração, e vou voltar ao meu modo anterior de vida mesmo, e vou cuidar da minha vida. E acontece conosco, isso que aconteceu com os discípulos. Às vezes, olha, tudo
que Jesus disse que nós seríamos seus discípulos, seus apóstolos na terra, nós iríamos sobre essa pedra edificaria minha igreja, dita a Pedro. Não vai acontecer nada, vamos voltar àquele ofício que nós tínhamos antes, porque nós esquecemos muito rapidamente das bênçãos de Deus, muito rapidamente. Tem um hino que diz, o da harpa cristã, diz quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Então eu preciso prestar atenção nisso, porque tem, se não me engano, Lamentações de Jeremias, ele vai dizer, Lamentações 3, diz, traga que eu devo trazer, traga a minha memória, aquilo que me dá esperança. Porque muitas vezes na nossa vida nós vamos estar sem saída, de fato nós vamos ficar sem saída nenhuma, e nesse momento, aquilo que das bênçãos que Deus já produziu em nossas vidas, Ele vai fazer uma diferença muito grande, porque nós estamos sem forças, estaremos sem condições de reagir, mas a memória que temos das bênçãos de Deus para a nossa vida vai nos dar força para continuar, para esperar. Então eles vão para o mar, eles vão para o lago pescar, dizem, vou pescar, vou voltar à minha antiga profissão, vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes. E aí Jesus, passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Ora, aquele lago tinha muito peixe, isso é fato. Ora, o que eles são profissionais, eram profissionais da pesca, mas não pegaram nada. Você percebeu que sem Jesus, a energia que nós despendemos, nós gastamos para realizar aquilo que nós temos condições de fazer? Nós estudamos, fizemos nossa faculdade, fizemos nossa pós-graduação, nós nos preparamos, nós temos todas as condições, os requisitos para ser bem-sucedido na nossa vida. Nós estudamos no mercado financeiro, nós estudamos a economia, nós montamos nosso negócio, a atividade rentável, todo mundo ganha dinheiro naquilo, e nós temos condições também, porque nós nos preparamos, mas nós lutamos e chegamos até estafa, porque nada acontece diferente, mesmo estando preparados e capacitados. Os discípulos estavam capacitados porque eram pescadores, eles tinham um bom barco, eles tinham uma boa rede, mas tudo que eles fizeram aquela noite não rendeu fruto algum. Estavam agora, na madrugada, estavam cansados, porque sem Jesus conosco é só cansaço, é muito trabalho. Nós trabalhamos, nós lutamos, e no final nós descobrimos algo, que é somente tudo o que fizemos não serve para nada. Eu trabalhei muito tempo lutando, produzi, construímos e fizemos tantas coisas, nós fizemos, e achava que Deus estava abençoando, que era tudo a bênção de Deus, e por isso que estava multiplicando, e trabalhamos, e produzimos, e fizemos, e ganhamos dinheiro. Mas de repente, uma pequena mexida, uma palavra de Deus, através de uma pessoa lá em Salvador, disse uma coisa, e chegou em Cuiabá, aquilo começou a acontecer, do nada, as coisas começaram a desmoronar. E de repente eu descubro que tudo que tinha sido produzido não passava de vento. Eu chamo de vento porque foi passageiro, foi muito rápido. Se desfez e descobriu que tudo aquilo era minha vaidade, tudo aquilo era, não tinha Deus naqueles negócios. Tudo era o nome, era questão de poder. E Deus então faz a mudança e faz um milagre na minha vida pela sua misericórdia. Então nós descobrimos todo o esforço que nós depreendemos para o ofício sem Deus, ele no final não passará de dores. Por isso que Salomão vai dizer, enfado, a vida é enfado, canseiro, enfado, é uma luta tremenda. E os discípulos agora estavam cansados porque passaram a noite toda e não pescaram nada. Mas Jesus estava na praia. Aí Jesus olha para ele, lá de longe, 200 côvados de distância, e diz, olha, tens alguma coisa aí? Ele disse, não, Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada. Eles não reconheceram a Jesus. Sabe o que acontece na nossa vida? O momento mais difícil da nossa vida é quando nós não reconhecemos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes, muitos momentos da nossa vida, nós não percebemos que Ele está ali do nosso lado. E nós não percebemos, porque as tribulações, a angústia da vida, os trabalhos, porque quando nós assumimos um lugar que não é para ser nosso, nós não passa de sofrimento, não passa de cansaço. E Jesus estava ali dizendo,
Tens alguma coisa? Eles não reconheceram Jesus. Aí Jesus disse, olha, até passamos a noite toda, disseram a Jesus, passamos a noite toda e não pegamos nada. Não peguei nada, Jesus. Meu trabalho não serviu de nada. Para que eu trabalhei? Por que tanto lutei? Porque eu lutei por tudo, eu passei minha vida todinha me dedicando a algo que no final eu descobri que não resolveria o meu problema. Eu procurei dinheiro, eu procurei fortuna, eu procurei relacionamentos, mas descobri no final que não resolvia nada tudo isso. Não peguei nada, não resolveu nada. Quantas vezes aconteceu isso conosco? Você lutar por um relacionamento e quando você alcança aquele relacionamento, você descobre que você entrou numa barca furada, que não era nada daquilo que você esperava, que você queria. Quantas vezes você pegou o teu trabalho, o suor do teu trabalho e foi juntando e trabalhando cada vez mais, trabalhando 10, 15 horas por dia e ia guardando dinheiro, pensando que ali você encontraria a felicidade. E quando você está agora com o dinheiro, muito dinheiro, você descobre, esse dinheiro não me traz felicidade. Não me trouxe felicidade. Jesus perguntou, o que vocês fizeram até agora? Com licença, moço. Aleluia, Deus. Pegaram alguma coisa? Não, Senhor, até agora não pegamos nada e pescamos a noite toda. Então Jesus, olha, lança a rede pelo lado direito do barco. Ora, uma pessoa com inteligência, com uma pequena memória, iria lembrar imediatamente, opa, para aí, essa ordem já foi dada a nós há pouco tempo atrás. Há 3 anos atrás, menos de 3 anos atrás, foi dada essa mesma mensagem para nós. E era novamente, então alguma coisa, essa pessoa que está dando este comando é Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. Você viu o que acontece conosco às vezes? Nós passamos um pouco tempo, você pode vir aqui ser abençoado 1 mês, 2, 3, 4 meses. Mas depois de um tempo aqui, você vai embora para sua casa e você encontra com você, podemos encontrar com você ou comigo também, na rua ou no trabalho, qualquer lugar, e nesse lugar olhar para você e você olhar e não reconhecer, nem lembrar que um dia me viu, que eu vi você no trabalho de oração, dos milagres de nossa vida. Pode acontecer isso, é memória nossa. Nós temos essa facilidade de esquecer as coisas, nós esquecemos, nós temos um bloqueio do ser humano que esquecemos facilmente as coisas. Eles não lembravam que Jesus já tinha dado aquela ordem para eles, mas eles, quando eles lançam a rede para o lado direito do barco, a rede se enche, ela se enche e ficou muito pesado que eles não conseguiam nem puxar essa rede para dentro do barco. E quando perceberam isso, um deles disse, é o Senhor, olha, é o Senhor. Olha, quando é bom que quando você está naquela turbulência, naquela tempestade tremenda, alguém chega para você e te lembra, olha, tem um Senhor que pode intervir na sua turbulência. É tão bom, porque quando você está no meio da tempestade, a última coisa que você tem, você irá lembrar são daquilo que Deus já fez na sua vida. Normalmente nós não lembramos, irmãos. Nós esquecemos tudo isso com facilidade, mas nós lembramos das nossas habilidades, da nossa capacidade. Quantas vezes cheguei em casa desesperado, não tinha saída, solução, eu ia buscar o quê? Ia ligar para algum amigo, ligar para alguém, buscando uma solução para o meu problema. A última pessoa, o último refúgio que eu buscava era em Deus. O último refúgio, nós sempre buscamos o último refúgio em Deus. Nós confiamos no amigo. Por isso que a Bíblia vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos. Por que vai dizer isso? Porque a tendência do ser humano é sempre confiar no outro. E aí o salmista vai dizer, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus, porque eu vou aprender que Deus, mesmo que eu não o veja, Ele está presente na minha situação. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não o reconheça. Os discípulos não reconheceram Jesus, mas Jesus estava ali, naquela situação, naquele desânimo que eles estavam enfrentando. Jesus ainda tinha uma mensagem para Pedro, tinha uma palavra para Pedro, porque estava preparando Pedro para uma grande obra. Então Jesus vai até eles, no beira do lago, porque sabia onde eles estavam, sabia o que eles iriam enfrentar. E agora, eles enfrentando, eles reconhecem a Jesus. E Pedro, sabendo disso, ouvindo que era Jesus, se joga no lago e sai nadando e vai ao encontro de Jesus. E quando chega ali, Jesus já tinha o quê?
um assado de peixe, já tinha feito brasa, tinha colocado o peixe em cima daquela brasa. Significa que muitas vezes Deus nos surpreende com pequenas coisas. E aí depois que passado um tempo, você para e fica pensando, mas poxa vida, mas como que pode ser desse jeito? Como que pode acontecer desse jeito? Não era possível ser desse jeito. Não havia, a circunstância não permitia ser desse jeito. Mas Deus intervém de uma forma milagrosa e nos surpreende. Jesus estava ali pedindo peixe para ele, Jesus já estava com peixes, já estava com peixe na brasa. E aí Jesus diz, olha, vocês, o que vocês pegaram? Olha, pegamos muitos peixes, então vai lá e busca para mim, busca peixe para mim. E aí João vai dizer que pescaram 153 grandes peixes. E ainda ele vai frisar algo aqui que é muito importante. É muito importante. Ele vai dizer, e a rede não se rompeu. Ora, eu já quando fui ao Rio Cuiabá, ainda era muito bom de pesca, uma pessoa pegar um peixe 3, 4 quilos, uma linha bem fininha, e eu ia lá fazer a mesma coisa, nem pegava, lógico, né? Nem pegava, mas o outro ia fazer, o peixe fisgava, a linha arrebentava, mas a pessoa conseguia tirar um peixe do Rio Cuiabá, com a linha fininha, um peixe de peso muito superior àquela que suportava aquela linha. Por que ele fazia isso? Por causa da experiência que aquela pessoa tinha. E por que essa rede não se rompeu? Porque a experiência que eles tinham na pesca fez com que eles usassem da melhor forma, fizessem da melhor forma para tirar aqueles peixes. O que quer dizer isso para mim? Eu tenho que ter cuidado com as bênçãos de Deus na minha vida. Aleluia! Eu tenho que ter cuidado, porque as bênçãos de Deus, elas têm que ter cuidado. Eu tenho que fazer o melhor. Eu vou ter que pegar meu filho, é uma bênção de Deus para a minha vida, eu tenho que fazer o melhor por ele, eu tenho que dar o melhor para ele. Logicamente que a educação é o principal de tudo que eu posso dar ao meu filho. A melhor coisa que eu posso dar é a educação, a formação de caráter, a formação cultural. Mas eu tenho que cuidar dele com muito carinho, com muito amor. Sabe por quê? Nós temos um mal de que quando nós lutamos por algo e conseguimos, nós não queremos mais. Nós não queremos mais. Nós não sabemos por quê. Nós compramos, lutamos, gastamos todo o nosso esforço, nossa energia para comprar um carro. Quando compramos o carro, olhamos para o carro e vemos, não, esse carro é bom, eu comprei o que eu queria, mas ele já vou planejar, já vou fazer mais uma poupança, alguma coisa parecida, porque eu quero trocar esse carro naquele carro X. Quantas vezes nós nos metemos nos relacionamentos e perdemos relacionamento porque nós não cuidamos do relacionamento. Não tem aquela história que diz que o passo do vizinho sempre é melhor que o seu? Não tem? Você tem a pessoa, tem o esposo, tem a esposa, melhor que a esposa você poderia ter, mas você deixa de cuidar dela. Você deixa de cuidar. Você não cuida. Você tem o esposo, você não cuida. E começam a ver os problemas, e você vai perdendo a bênção de Deus na sua vida sem você perceber. E depois, às vezes, ainda reclamamos, dizemos ainda. Alô, som. Alô, som. Som. E dizemos ainda, não era para ser essa, não era para ser esse. Aí devemos fazer aquele exame, o chamado autoexame, que é muito difícil para fazermos. Nós não gostamos de fazer isso conosco. Examinar o que eu fiz de errado, o que eu estou fazendo de errado. E muitas vezes esse autoexame, ele chega muito tarde, não tem tempo mais para recuperar, não tem tempo mais para mudar a circunstância, porque já passou o tempo. Por isso que a Bíblia nos leva sempre a atentar a isso. Examine-se o homem a si mesmo. O que quer dizer isso? Paulo quer dizer o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Examine o seu comportamento, examine como você trata as coisas, como você cuida das coisas. Porque você pode ter recebido a bênção de Deus para a sua vida, pode ser uma bênção de Deus para a sua vida, mas ela pode se tornar uma maldição, pode se tornar um desastre emocional. Quantas pessoas choram relacionamentos interrompidos, relacionamentos desfeitos, choram, e descobrem nesse choro que erraram, poderia ter feito diferente e não fizeram. Então pescaram 153 grandes peixes e a rede não se rompeu, porque eles fizeram o quê? Cuidaram. Eles tiveram cuidado, eles não saíram de qualquer jeito,
Eu sempre sou muito crítico, cético também, quando vejo escrito no carro assim, ó, esse foi Deus que me deu, esse é bem de Deus. Eu acho isso ridículo, não é a palavra? Eu acho, os irmãos não têm, né, que concordar comigo. Mas aí você pega aquele carro, o carro quer ir nos pedaços, e não tem o motorista, nem o banco para sentar direito, o motorista senta todo torto, nem cinto tem, e está escrito atrás do carro, foi Deus que me deu. Então quer dizer, nós temos que cuidar das bênçãos de Deus. Se Deus te deu, por que você se desfaz dele tão facilmente? Se você passou o tempo todo, quando eu digo você, estou me referindo a mim também, passamos o tempo todo buscando em Deus, orando a Deus, buscando, e de repente Deus compadece de nós, pela sua misericórdia nos concede, e em pouco tempo depois nós já não damos mais valor, nós já descuidamos, você passa ali, já está de qualquer jeito, e depois dizemos, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. A bênção de Deus tem que ser bem cuidada, tem que ter carinho, porque se foi Deus que deu. Tem o pastor sempre, às vezes aqui tem algumas crianças, às vezes que desavisadas, sobem no banco, o pastor vejo às vezes, eu fico até constrangido, né, pelos pais, assim, mas o pastor já chega ali e tal, o banco não pode sujar porque alguém vai sentar e tal, né, porque cuidado, às vezes podemos achar que é chatice, mas não é, cuidado, é zelo. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter zelo das coisas de Deus. Olha, se a bênção que Deus que da minha vida foi Deus que me deu, tem que ter zelo por isso. Eu tenho que ter cuidado por isso, ou não está certo, ou está errado. Eu tenho que zelar, porque ao zelar eu vou perceber a grandeza de Deus na minha vida. Porque Deus começou com coisas pequenas, coisas mínimas, e foi aumentando, as bênçãos de Deus foram aumentando, e hoje eu posso dizer, olha quantas bênçãos tem de Deus na minha vida, quantas coisas Deus fez na minha vida. Aí Jesus disse a passagem de parábola, diz, olha, um certo senhor foi viajar, pegou o seu servo e disse, olha, eu quero que vocês cuidem da minha propriedade. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Aí que viajou, passou um tempo longo fora, e quando voltou, foi fazer o quê? Prestar contas. Eu quero as contas do que eu te dei. Você já pensou nisso? Já pensou, né? O dia que Deus for pedir conta daquilo que Ele fez na nossa vida, o que nós temos que prestar conta a Ele? Como nós prestaremos as nossas contas, né? Como nós diremos, Senhor, o Senhor me deu aquele filho, Senhor, para cuidar, e eu cuidei dele muito bem, ou não, eu deixei de viver de qualquer jeito, foi ver a vida dele, a vida acabou se enfiando onde não deveria se enfiar. Ou eu vou dizer, não, meu Senhor, o filho que tu me deste, eu criei na tua casa. E se ele escolheu o caminho errado, foi escolher dele, mas eu ensinei os ditames da tua palavra. Ou o que vai dizer, o que eu vou dizer, Senhor, tu me deste aquela empresa, aquele negócio, para que eu pudesse abençoar os meus irmãos, para que eu pudesse ter pessoas trabalhando comigo, remunerando justamente, tal. Mas eu peguei e achei que eu tinha o dinheiro, que eu era o poderoso, e comecei a viver de como eu gostava de viver. Eu vou esbanjar esse dinheiro que eu ganhei naquela empresa. O que eu direi ao Senhor? Porque eu prestarei contas disso. De tudo, nos detalhes. Sabe por que nos detalhes? É que nós temos a nossa mente é finita, irmãos. Nós mesmos, apesar que nossa capacidade cerebral seja muito alta, nós usamos muito pouco, mas é finita. Mas a de Deus não é. Então tudo é anotado no memorial. Então tudo que Deus fez na tua vida, Ele vai prestar conta, vai pedir conta para você. Tudo Deus vai, nos detalhezinhos você vai ter que falar a Ele, aí nós vamos ter que falar a verdade, porque naquele dia vai ser dito a verdade. Qual é a verdade? Senhor, realmente eu relaxei, eu não cuidei. No momento que eu deveria estar orando, eu estava dormindo. No momento que eu deveria estar levando meu filho para ir da tua casa, para o trabalho, para aprender a tua palavra, eu estava levando ele para outro lugar. No momento que eu deveria ter feito tal coisa, não fiz outra coisa. Então ali vai ser feito o que? Revelado o que? A verdade dos fatos. A verdade. É a chamada verdade real. Aquilo que é verdadeiro, não tem como esconder. Então, as bênçãos de Deus, nós devemos cuidar das bênçãos de Deus, porque Deus nos surpreende. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes e nos abençoa naquilo que nós precisamos. Nós precisamos. Você precisa de um carro? Um carro não é tão necessário, não é o fim de tudo. O carro não é o fim de tudo. Você precisa de uma casa no Alphaville da vida ou no Floresta, não é o fim de tudo.
Então Deus sabe o que você precisa. Deus sabe. O meu filho, com minha idade, agora o pai cuidando de uma criança. Eu olho para aquilo e falo, meu Senhor, misericórdia, Senhor. Tem que aprender tudo, estou reaprendendo tudo. Não sabe, às vezes até pegar, eu fico com medo de pegar aquela criança. Mas Deus prometeu, Ele vai ser uma bênção de vocês. Então eu tenho que cuidar dele, eu tenho que dar o melhor para ele, porque amanhã eu irei prestar conta. Eu irei prestar contas a Deus. E o que eu vou dizer a Deus? O filho que tu me deste na minha velhice, eu mesmo na minha velhice não soube cuidar dele. Não soube cuidar. Então essa mensagem, essa palavra, irmãos, ela parece tão simples, né? É apenas uma passagem de finalização da vida de Jesus, mas não, nos traz uma lição interessante. Devemos cuidar das bênçãos de Deus que Deus dá, e devemos ter muito cuidado, porque o cansaço nos afasta de Deus, e nós, sem perceber, nós vamos nos afastando e deixamos de ter valor, de dar importância às coisas de Deus. Nós vamos deixando de dar importância. Então cuidado com isso, cuidado para não voltar a pescar, cuidado para não voltar a viver as velhas práticas. Temos cuidado, porque do nada nós começamos a sempre, sem nos atentar, percebermos, nós voltamos a viver as velhas práticas, o velho modo de vida, sem perceber, e vamos entrando, e daqui a pouco nós estamos lá sozinhos, remando no meio do mar, sem conseguir, somente gastando energia. E descobrimos então, pela misericórdia de Deus, que vivendo, gastando nossa energia, lutando, usando nossas forças para poder nos manter a nossa vida, sem Jesus, não vai ser um dia bom, um dia ruim. No dia seguinte, se eles voltassem, eles iam pegar peixe, mas naquele dia não pegaram. Daí 3 dias pegariam novamente. Então assim, sem Jesus, mas com Jesus, a pesca é certa, a bênção é certa. Lança a tua rede, lado direito, e a bênção de Deus vem para a sua vida. Mas faça memória disso, faça um memorial, faça aquele exame que eu posso fazer, dizer assim, o que eu já abri mão, o que eu já perdi, que Deus deu para eu cuidar. Aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida é o Espírito Santo. O mais importante que eu tenho na minha vida é o Espírito Santo. E eu estou aprendendo, que tem um livro, Bom Dia Espírito Santo, que eu li, já tinha lido outras vezes, mas ele é interessante, tem algumas coisas que somos levados a ficar meio alheio, mas tem coisas que são interessantes, e eu tenho feito alguma coisa, conversar com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, me dirija, me leve, conduza os meus passos, me dirija na tua vontade do Pai, porque é o Espírito Santo que me leva ao Pai, a fazer a vontade do Pai. Então um hábito, então eu tenho que cuidar, porque eu sou o quê? Templo do Espírito Santo. Eu não posso viver de qualquer maneira, eu não posso viver do meu jeito, eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus, porque em mim habita o Espírito Santo, e por ter o Espírito Santo, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter zelo por Ele, eu tenho que saber aquilo que agrada, porque ele tem sentimentos, Ele sabe. Você sabe, você percebe quando o Espírito Santo está triste com você, você sabe. Tem aquele dia que você, do nada, você faz alguma coisa que não deveria fazer, e aqui vem aquela tristeza, e aquele dia permanece a tristeza, e você continua no dia, à noite, mas à noite você resolve ir para escutar tudo que está acontecendo, e dobra o seu joelho e começa a orar, e de repente Ele revela a você o que aconteceu, aí você diz, olha, me perdoe, Senhor, pelo que eu fiz, me perdoe. Aí o salmista vai dizer, não retire de mim a alegria do Teu Espírito Santo, não retire, Senhor, a alegria da Tua salvação. Então quer dizer, aí eu vou cuidar, ao entrar no lugar que eu tinha errado o caminho, eu conserto, recebo o perdão de Cristo Jesus, porque é Ele que me perdoa, então volto a ter o quê? A alegria do Espírito Santo. Então, tendo alegria, eu estou cuidando daquilo que Deus me deu, o Espírito Santo. Eu vou por Pai e vou dar a vocês o quê? Um Consolador, o Espírito Santo. Eu tenho cuidado do Espírito Santo estar em mim, eu tenho cuidado do tempo, eu tenho cuidado dos meus relacionamentos, porque muitas vezes Deus não me deu uma vida que eu estou vivendo, uma vida cheia de problemas, cheia de conflitos emocionais. Não, Deus quer para mim uma harmonia emocional, mas eu trato mal as pessoas, eu falo mal, eu critico, eu entro em embates que não deveria entrar.
Lógico que eu vou ter um desgaste tremendo, lógico que eu vou ter um problema sério, emocional, vou ter um problema sério. E não é isso que é a vontade de Deus para a minha vida, porque Ele me deu o Espírito Santo, o Espírito da harmonia, o Espírito da alegria, o Espírito da graça, do gozo. Aonde há o Espírito Santo, a tristeza é jacado fora, não é assim? Entrou o Espírito Santo, a tristeza vai embora. Então eu tenho o Espírito Santo, então eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. Primeiro eu cuido do espiritual, porque depois as outras coisas são acrescentadas. É o que nós fazemos aqui toda manhã, correto? Todos os irmãos que frequentam, todos os dias, não está cuidando do espiritual, o teu dia não fica melhor? O teu dia transcorre numa paz, numa tranquilidade, tem os embates, tem os problemas que você enfrenta, mas você tem o Espírito Santo, e você então chega no final do dia, você está alegre, você está em paz, mesmo que não tenha vencido todas as batalhas do dia. Por quê? Porque cuidemos do espiritual, cuidemos daquilo que Deus nos deu, porque se nós cuidarmos da bênção de Deus, com toda certeza, nós seremos o quê? Mordomos fiéis. Vem para o gozo do seu Senhor. Deu 5, toma o dobro. Deu 2, toma o dobro. E aquele que guardou, que escondeu e colocou aquele talento que foi dado debaixo da terra, e vem e justifica ainda, porque justificou, que ele diz: olha, eu sei que tu és um Deus justo e fiel, o Senhor justo e fiel, e que cobra, e que recebe aquele que deve, e tal. Esse não colou, irmãos, não colou, sabe por que não colou? Porque a verdade era outra. Ele não quis fazer nada, ele não quis cuidar daquilo que aquele Senhor tinha dado para ele. Essa foi a verdade. Preferiu muito melhor para ele guardar, esconder, falar assim: deixa, o dia que ele voltar eu devolvo para ele, não vou me desgastar. Não tem aquele vizinho que pede para você cuidar da casa dele quando ele viaja? No primeiro dia você não vai lá, olha se está tudo bem. No segundo dia você olha se está tudo bem, mas você vai cuidar o quê? Dos seus afazeres. Assim que acontece conosco, vamos cuidar dos nossos afazeres. De repente nem lembramos mais que o vizinho pediu para cuidar, nem lembramos mais. Aí chega o vizinho e diz: vizinho, entrar na minha casa. Você não viu, né? Você não... Aí não, eu vi, eu estava acompanhando, e olha só, que deve ter entrado o horário porque eu estava dormindo, né? Não adianta mais já entrar naquela casa. Mas aquele que Deus diz, entregou aquele talento, ele vai ter que dar o quê? Contas daquele talento. O que Deus te deu, meu irmão, o que Deus te abençoou, você vai ter que prestar contas. Preste atenção nisso, nos detalhes, na pequena coisa. Mas foi somente uma bicicleta. Vamos dizer, não estou materializando as coisas espirituais, mas foi apenas só exemplificando. Foi apenas uma bicicleta. Cadê? Cuidou dela, cuidou do seu filho, deu o melhor que você pôde para o seu filho, deu a melhor educação para o seu filho, deu formação de caráter para o seu filho. Sabe por quê? Você vai prestar conta disso. Você vai ter que apresentar a Deus, porque filho é a herança de Deus. Filho é o meu talento, o talento que Deus me deu são os filhos, são os nossos filhos. Eu vou ter que prestar contas, e Deus vai pedir, vai dizer: e aí, cadê você? O que você fez, o que deixou de fazer? Eu não estou aqui repreendendo ninguém, estou apenas falando o que está na palavra, que eu vou ter que prestar conta. E aquele inteligente, aquele ouvinte inteligente, ele ouve aquela palavra e começa a pensar: o que esta palavra aplica à minha vida? E vai perceber que pode ser que aplique a alguma parte da sua vida. Então você vai poder mudar essa situação, porque a palavra de Deus não vem para matar, ela vem para corrigir, mas ela vem para edificar, e ela edifica a nossa vida. E eu preciso aprender muito ainda com Deus, muito, porque tanta coisa, muitas áreas da minha vida ainda precisam ser mudadas, para que Ele possa dizer: este é um servo bom e fiel. Amém, irmãos? Amém.